Olá, queridos e queridas. Mais uma vez sejam muito bem-vindos em nosso canal A Graça que Liberta. Você que pela primeira vez está nos assistindo, já sinta-se em casa. O que fazemos aqui? Falamos a respeito das Escrituras, mas sem fantasiar. Não é o objetivo desse canal. Alexandre, tem tema o vídeo de hoje? Tem tema. O mais humano de todos os humanos que deixou a humanidade estarrecida. Você sabe quem é? Com certeza sabe. E nós vamos falar um pouquinho desse ser extraordinário hoje. Mas antes, dê um like, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Meus irmãos, assim você fortalece o nosso canal. O que fazemos aqui? Falamos a respeito das Escrituras, que de repente vai agradar uns e outros não. Isso é direito teu. Mas com um simples clique você nos abençoa, nos fortalece, faz com que o YouTube faça que o nosso canal gire mais. Então, faça isso. Não vai te custar 10 segundos. Tenha essa bondade dos céus no teu coração. Amém? Dito isso, vamos ao texto que nós vamos usar como base para este tema hoje. É a carta de Paulo, Filipenses, capítulo de número 2. Vamos ler aí 3 versos, do 5 ao 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Uma oração de Paulo, um pedido de Paulo, que em nós venha a ter o mesmo sentimento. Isso aqui é muito profundo, queridos. O mesmo sentimento é o mesmo sentimento. Um leproso chega até Jesus e vai falar o seguinte: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser curado. É interessante o detalhe, as Escrituras falam que Jesus tocou nele. Antes de falar o mesmo sentimento, antes de Jesus falar, Jesus tocou nele e disse: eu quero. Olha, gente. Olha o sentimento que Paulo ora para que nós tenhamos. Eu quero. Mas antes de querer isso, eu quero fazer aquilo que muito tempo ninguém faz, porque ninguém tocava em leproso. Leproso fedia podre. E vivia em lugar isolado. Mas o sentimento de Jesus não distancia um leproso. E Paulo está falando assim, olha que Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Um sentimento de compaixão, tomar o lugar do outro, sentir a dor do outro. Chorar o choro do outro, se alegrar com a alegria do outro. É isso que Paulo está falando. Verso 6. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Dá para entender isso aqui? Ele é totalmente grandioso, poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. João diz que no princípio era verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele está falando de Jesus. E sem ele, nada do que foi feito seria. Olha o tamanho do que é Cristo. Mas ele não usurpou. Tem pessoas que querem ser soberba por tão poucas coisas. Deixa eu andar mais um pouco, mas pelo contrário. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo. E tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência
até a morte. E morte de cruz. Paulo quer frisar isso aqui porque na época de Jesus era a pior morte que poderia se ter. Aquele que morria na cruz era tratado como maldito. Mas até nisso Deus é grandioso. Porque a cruz que tornavam homens malditos após a morte nela, quando recebeu o autor da vida, hoje é o maior exemplo de pregações de tempos e tempos na boca daqueles que amam o Senhor. Não tem como diminuir tudo que ele é grandioso demais. Mas hoje o tema que nós colocamos em pauta é esse. O mais humano de todos os humanos deixou a humanidade estarrecida, espantada. É o que Jesus causou, por que não dizer, ainda causa. O ser humano mais humano que esteve presente em uma geração deixou estarrecidos não só a geração que ele esteve presente, mas sim toda a humanidade. Isso é fato. E deixou estarrecida a que ponto? Ao ponto que você, eu ou qualquer um outro, acreditando ou não, tem que reconhecer a ruptura que ele causou em toda a história da humanidade para todo sempre. Ou você tem que falar, isto aqui aconteceu antes dele. Ou isto aqui aconteceu depois dele. Tremendo. É tremendo. A grandeza de Deus é tremendo. E sabe o que Jesus foi? Um ser humano. Sabe qual é a tua essência? Ser humano. Sabe qual é o princípio que nós damos ao nome, ou melhor, nós damos o nome de Adão, mas Adão, o significado Adão não é um nome, é um adjetivo. Adão significa humanidade. O que Deus criou foi o ser humano. Porque ser humano, queridos, rompe qualquer barreira. Olha o que Jesus tornou-se. Aí você de repente fala, ô irmão Alexandre, mas você está falando de Jesus. Queridos, foi o mesmo Jesus que disse, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos fazer coisas que ele fez e ainda podemos fazê-las maiores. Mas para isso precisamos ser humanos, ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Senão, querido, não tem como. Não tem como. O autor Flávio Joséfo, o autor do livro ou da carta, está mais para um livro, a História dos Hebreus, ele escreveu a respeito de Jesus. Ele nasce 4 anos depois de Jesus ter morrido, ressuscitado. Flávio Joséfo nasceu. Então, o foco de Jesus ainda estava muito em alta. Muito em alta. Ele escreve algo grandioso a respeito de Jesus, sem ter sido discípulo dele. Eu quero ler. Nesse mesmo tempo apareceu Jesus, escrita de Flávio Joséfo, que era homem sábio. Se todavia devemos considerá-lo simplesmente homem. Olha, sério, você está conseguindo pegar a dimensão do que Jesus se tornou para a humanidade, sendo simplesmente um ser humano? Porque é o que Paulo falou. Ele se esvaziou, pois era Deus, e se esvaziou disso, tomando a forma de ser humano. É isso que Jesus fez.
Eu não tenho dúvidas. O que eu vou passar aqui, eu não tenho dúvidas que Jesus ele poderia ter se tornado o maior líder religioso da época dele. Imagine comigo. Irmão, você tem problema de quê? Cara, eu sou paralítico, vai na igreja de Jesus, ele cura. E você? Cara, eu sou cego, vai na igreja de Jesus, ele cura. E você? Olha, eu não escuto, vai na igreja de Jesus, ele cura. E você? Cara, eu não fala, vai na igreja de Jesus, ele cura. E você? Não, pera, você não precisa falar, você não tem os olhos, eu não estou vendo o teu globo ocular. Vai na igreja de Jesus, ele cura. E todos que foram na igreja de Jesus foram curados. Imagine esse líder religioso. Só que Jesus não se tornou religioso. Ele nunca pregou religião. Nunca. Eu também posso afirmar para vocês que Jesus poderia ter se tornado um grande líder político. Mas ele não se tornou um político. Ele poderia ter se tornado um imperador. Poderia. Sim ou não? Sim. Mas não se tornou. E para frustração da religião e da ciência, o que Jesus mais buscou ser foi um ser humano desejoso a mudar a humanidade. Isso é tremendo, queridos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. É muito grandioso. Transcende os nossos pensamentos. Às vezes nós batemos a tecla por coisas tão pequenas. Discutimos por coisas tão pequenas. Queremos mostrar conhecimento por coisas tão pequenas. Eu não estou falando para você que eu sou o doutor do conhecimento. Não é isto. Eu apenas trago a escritura de uma forma que de repente você não ouviu. Por quê? Porque eu não tenho prazer em fantasiá-la e não tenho vínculo para ganhar do teu bolso através das escrituras. Isso aqui não é meu. Isso aqui é tudo dele. Foi ele que, na verdade, tem todo o glamour, glória, louvor e honra em cima disso. O que nós fazemos é trazer o que está aqui, mas sem fantasiar. O fato é que nunca houve ninguém tão grande que se tornou tão pequeno para tornar o ser humano tão grandioso. Isso é o fato. Mas eu quero finalizar, indo para o final do vídeo, com a questão que eu coloquei, que Jesus acabou sendo a frustração da religião também. Alexandre, por que Jesus foi a frustração da religião? Hoje, quando um irmão em Cristo vai para dentro dos lugares chamado igreja, eu já falei, repito e reafirmo quantas vezes forem necessário. Eu não vou à igreja, queridos. Eu sou a igreja. O Espírito de Deus habita em mim e em você. Isso é o fato. Quando nós estamos em lugar, a igreja de Deus está reunida naquele lugar. Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. A maior heresia que existe é você chegar num lugar e falar o seguinte: Deus está aqui nesse lugar. Não, Deus está aqui nesse lugar. Deus está aí nesse lugar, você que está me vendo. E essa é a verdade. Nós somos a igreja. Cristo que falou: eu edificarei a minha igreja. Nós somos edificados por Cristo. Fugir um pouquinho do tema. Retornando. A maioria das pessoas que hoje entram dentro dos lugares chamados igreja vai buscar, na maioria das vezes, uma palavra de conforto, uma palavra de afago, um alívio, uma saída, um escape, uma luz no fim do túnel. Muitas das vezes é o que a pessoa vai buscar. Mas passa-se um tempo, ela ganha um cargo, vai ao obreiro, e ela percebe que tem algo maior que o obreiro. Vai a diácono, presbítero, missionário, evangelista, pastor. E as patentes, os títulos continuam.
Olha a diferença de Jesus e da religião. Jesus falou com os discípulos numa discussão em Lucas 22 que se eles quisessem ser o maior, eles deveriam se tornar o menor. A religião te ensina, se você quer ser maior, você tem que realmente ser o maior. Aqueles que têm um título mais elevado, que era para servir, na realidade eles querem ser servido. Vamos ser franco. Onde você reside, quando tem lá um evento extraordinário, quem senta na melhor mesa e na melhor cadeira? Quem come os melhores pratos e é servido sentadinho? De repente num ar-condicionado. Se não acontece isso agora, com certeza irá acontecer onde você está, porque é consequência natural. Resumindo e finalizando, nós perdemos a essência do que é ser humano. E Jesus dá uma aula nesse quesito. Alexandre, e o que eu posso fazer para me tornar verdadeiramente um ser humano da forma que Deus sempre quis desde o princípio? Bom, nesse vídeo não dá mais, mas no próximo vídeo com certeza nós podemos falar um pouquinho mais. Queridos, espero que Deus tenha iluminado sua mente, seu coração. Espero que essa mensagem tenha trazido um afago verdadeiro à tua alma, que você venha ter tido um entendimento do que Deus tem para você de verdade, sem fantasia. Mas não esqueça, eu friso e bato nesse martelo, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Graça e paz.